Salve, salve galera, boa noite. Começando agora mais um vídeo aqui no canal. E com um presente desse, gente, olha essa lua cheia. Tá incrível. Eu tava vendo ela da varanda de casa, tava bem amarela. Agora ela já tá mais branquiçada, mas tá bem grandona, tá linda. Maravilhosa. Ah, deixa eu sair na frente desses motoqueiros. Ó, da presa do caramba. Vambora, gente, vambora. Play no jogo, começou sabadão. Sábado à noite, tô animada hoje. Eu tô com uma meta aqui, eu não sei. Quer dizer, não vamos dizer não sei, vamos tentar bater, né? De 250 essa semana. Vamos ver se eu vou conseguir bater essa meta aí, porque eu não trabalhei, na verdade, muito essa semana, né? Eu comecei a querer bater essa meta ontem. Ontem mesmo eu não fui trabalhar, só na parte da manhã, né?